Nossa disciplina agora é de processamento de carne, PEC, certo? Essa disciplina, ela tem duas aulas práticas, uma de fabricação de hambúrguer e a outra de elaboração propriamente dito do sanduíche e a degustação. Infelizmente, a gente não vai ter essa aula por enquanto. Se a gente retornar até setembro, né? Então, a gente começa a fazer essas aulas práticas, né? Se der tempo, e a gente tem que ver que mesmo voltando, vai ser um sistema diferenciado, vai ficar difícil colocar todo mundo dentro de um laboratório, principalmente, né? Aquele laboratório que é minúsculo, então a gente vai ter que ver um jeito por aí. Enquanto não vem, a gente vai dando umas aulas teóricas, certo? Infelizmente. Então, a gente tem aqui as nossas datas, como sempre faço. Essas são as datas do calendário das aulas de carnes. Então, a diferença com relação às outras é que tem um feriado a mais aí, porque a aula de carne se estende um pouco mais. Para quem não estava pela manhã, vou explicar mais uma vez. Eu vou dar 3 disciplinas, né? Vou dar a disciplina de processamento de carnes, vou dar a disciplina de processamento de pescado e vou dar a disciplina de embalagem. As aulas de embalagem serão pela manhã, como aconteceu hoje, tinha em torno de 20, 21 pessoas. E as aulas de carne serão à tarde. As aulas de embalagem vão terminar bem mais rápido, certo? Por quê? Porque só são 40 horas de aulas de embalagem. Já a aula de carne, como é uma aula mais extensa, ela tem 80 horas aulas, porque a gente fala da estrutura do músculo, a gente fala de diversos assuntos e vai falar de todos os derivados de carne, tá bom? E alguns desses derivados, se der certo, a gente vai fabricar nas aulas práticas. Então, a gente tem um feriado aí de 7 de setembro, que é uma segunda-feira. Nós também, aí no dia 17, nós temos a primeira avaliação de carnes, certo? Com toda a matéria que foi dada, até o dia, né, dia 10, certo? E aí nós temos a outra prova no dia 29 de outubro, a última semana de outubro, que é quando termina a matéria de carnes. E a gente começa a matéria de pescado. Eu não dou as duas juntas, porque, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre rigor mortis, rigidez cadavérica, a transformação do músculo em carne. E isso tanto acontece numa carne, né, bovina, numa carne suína, como também acontece no pescado. Então, a disciplina de pescado é menor. A de carnes tem 80 horas, a de pescado tem 60 horas, né? E aí, a de pescado é uma das aulas que a gente tem, é uma das disciplinas que a gente tem mais aula prática, infelizmente, né? A gente tem 5 aulas práticas de pescado, a gente aprende a eviscerar, aprende a escamar o peixe, a conhecer as suas características sensoriais, a gente aprende a filetar, o processo de glaseamento e a fabricação de salgadinhos. Infelizmente, a gente está defasado com relação a isso, né? Até o momento fica impossível de praticar essas aulas práticas. Bom, com relação ao objetivo dessa disciplina de carnes, certo? A gente dá essa disciplina para vocês, é mais uma do curso técnico de agroindústria, para fornecer informações sobre os processos científicos e tecnológicos referente ao abate, manipulação, conservação, transformação e armazenagem, visando o conhecimento e o melhor aproveitamento da carne. Então, a gente vai ver, né? A gente tem vídeo e tudo para ver desde o abate, né, o começo de quando é abatido essa carne, até
o seu melhor aproveitamento. Quando a gente faz salsicha, hambúrgueres, mortadela, presunto, então todos esses são derivados são produtos cárneos, né, derivado da carne. A gente também vai conhecer a composição das matérias-primas e as suas propriedades tecnológicas. A gente vai conhecer a fundo quais são os principais nutrientes da carne e vamos conhecer como se transforma músculo em carne. Isso é um detalhe importantíssimo e é com isso que a gente começa as aulas. A gente não vai falar diretamente de carne, a gente vai falar de músculo, entender o músculo, né, e as suas transformações até virar a carne, né? A gente vai avaliar os processos utilizados na manipulação, no processo e na conservação dessas carnes. Como se desenvolver novos produtos a partir dessa matéria-prima, né? E a utilização e recuperação de subprodutos. Quais são esses subprodutos, né? Normalmente, os subprodutos são os que vão para a graxaria. A gente vai entender ainda esse termo, que é um termo utilizado onde vai a carne, né? A carne de terceira qualidade, que a gente chama de primeira, segunda, e uma carne de terceira qualidade, que são as vísceras, estômago, esôfago, orelha, rabo, mocotó. Então, todas essas partes, elas são direcionadas para um setor chamado de graxaria, né? Então, é possível também fazer produtos derivados desse material que vai para essa graxaria. Afinal de contas, basta a gente lembrar aí de buchada, panelada, sarrabulho, né? Todos essas iguarias, essas comidas exóticas, elas são feitas de produtos, né, residuais, tá bom? A gente também vai conhecer os padrões, que a gente chama de PIC, né, padrão de identidade e qualidade das carnes e dos derivados, certo? A gente também tem as nossas avaliações que irão acontecer segundo as datas que nós vimos, tá? Então, a primeira prova vale 25% do valor. Isso é o retorno da pandemia. Quando a gente retornar para as nossas aulas comum, as notas das avaliações valerão mais. Antes disso, a gente vai continuar com esse percentual. As provas valerão 25% cada uma, e a nota 2 vai valer um percentual maior, de 50%, né? Aí entra seminários, se houver necessidade de apresentar, tá certo? Assiduidade, comportamento, leitura, que a gente está vendo como pode ser feita essa leitura, participação e as atividades. Uma sugestão que eu dou para vocês: estejam sempre com o e-mail institucional ativado. Por quê? Porque tudo que eu faço, eu coloco no Classroom. Por exemplo, essas aulas de hoje, eu coloquei ontem e coloquei programada para disponibilizar agora à tarde. Então, agora à tarde, quem está com o e-mail institucional recebe uma informação por e-mail dizendo que tem um material lá disponível. Assim, do mesmo jeito, as atividades. Então, teve muita gente, falei isso pela manhã, que não fez as atividades. Por quê? Porque não estava com o e-mail institucional e não recebia as informações de que tinha atividade. E nessa situação, ficaram 4 pessoas de recuperação. Mais uma vez, vou procurar essas pessoas para poder fazer a prova de recuperação dos conteúdos do semestre passado. Olha que loucura! Como é que alguém em aula remota ficou de recuperação? Porque eu dei um percentual alto, a N2, e essa pessoa não participava das aulas, não fazia as atividades, não tinha feito leitura até o dia 17 de março, certo? Então, qual o conteúdo das provas? Na primeira prova, a gente vai ver as 3 primeiras unidades. Na segunda prova, a gente vai ver as outras 3 unidades. Então, a gente vai ver a fisiologia da carne, a composição química,
como faz um abate, a desossa, a industrialização, os aditivos utilizados. Então, tem muita aula de carne, tá? Muita aula. Eu fiz esse calendário como uma previsão, mas a gente sabe que pode ir modificando a proporção que a gente vai, que as aulas vão acontecendo, certo? Então, sobre a disciplina é isso. Agora a gente vai começar as nossas aulas. Tudo bem? Vamos lá. Vou abrir os slides das aulas. E qualquer dúvida, pode ir conversando, dar um alô, que quer perguntar alguma coisa, certo? No primeiro momento, essa disciplina de carnes, ela é meio complicada, né? Porque a gente precisa conhecer alguns componentes. Dando para ver o slide? Ok? O nome da disciplina, processamento de carne, a gente vai começar a falar sobre as estruturas dos músculos. Até agora, apesar da disciplina se chamar processamento de carnes, essa carne, lembra lá no primeiro ano, na introdução à agroindústria, essa carne ainda não é carne, essa carne é músculo, certo? Ela só vai passar a ser chamada de carne depois que ela passa pelo processo de rigidez cadavérica. Lembra disso? O famoso rigor mortis, certo? Então, vamos ao que interessa. Vamos lá. Dando uma leve introdução. O conhecimento da estrutura da carne e seus constituintes básicos é fundamental para uma boa compreensão das propriedades funcionais da carne como alimento. Então, para que a gente vai explicar tantos tecidos musculares, tantos músculos, tanta funcionalidade? Porque quando a gente for explicar o rigor mortis, né, a rigidez cadavérica que acontece no processo de transformação do músculo em carne, a gente precisa saber o que aconteceu, né? A gente vai estar sempre falando rigor mortis, então, quando se referir a esse termo, a gente já sabe do que se trata, não é isso? Então, para você ter uma ideia, essa carne, esse músculo, é composto basicamente de tecido. Quais são esses tecidos? Pelo menos esses 4 tecidos. O tecido muscular, o tecido conectivo, o tecido epitelial e o tecido nervoso, certo? A gente também precisa conhecer as propriedades e qualidades que são responsáveis pela sua qualidez e maciez, né? Como a suculência, a maciez, a acidez, tudo isso a gente tem que estar antenado com relação à carne. Então, vamos lá. O músculo é vivo, é um tecido altamente especializado, onde há uma conversão de energia química em energia mecânica sempre durante a contração muscular. Aí eu já vou puxar a memória de vocês. Lembram do processo de actomiosina, né? Onde tem o processo, né? O complexo entre as duas proteínas, a miosina e a actina. Então, lembra disso? Então, esse processo é uma transformação da energia química para energia mecânica, né? A habilidade de contrair e relaxar são características do músculo vivo. É perdido quando o músculo é convertido em carne. Mas lembrem que a gente já falou aqui, né? Que mesmo quando há esse abate, ainda há, digamos assim, ainda há resistência, ainda há oxigênio nesse músculo que faça que ele se mantenha vivo, né? Só que é um processo
anaeróbio. A gente lembra o que é? O processo anaeróbio é na ausência de oxigênio, certo? Entretanto, alguns aspectos do mecanismo de contração e relaxamento nos músculos vivos estão diretamente relacionados ao encurtamento das fibras e perda da maciez que ocorre na carne pós-morte. São 4 fases. A gente vai conhecer lá na frente. Então, a fase de pós-morte já está dizendo que é depois que acontece todo esse processo. Portanto, um bom entendimento de como funciona um músculo vivo facilita a compreensão das várias propriedades pós-morte do músculo como alimento. Por esse motivo, a gente vai falar sobre toda essa estrutura. A gente vai começar a falar sobre a estrutura do tecido epitelial, né? Constitui uma pequena parcela do peso do músculo na formação de aroma, sabor e crocância da carne. Então, a parte do tecido epitelial não é uma grande parte presente no músculo antes de virar carne, tá? Mas eles são responsáveis por aroma, sabor e crocância. O epitélio recobre as superfícies externas e internas do corpo, e a maior parte dele é removida no processo de abate, sendo que o restante está associado principalmente aos vasos sanguíneos e linfáticos, permanecendo também em órgãos comestíveis como fígado e rim. Então, quer dizer que o epitélio, normalmente, vou dizer assim, a grosso modo, tá certo? Vocês viram no slide anterior que ele diz que o epitélio está nas superfícies externas. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que parte do epitélio é aquele couro que tem no animal, né? Aquela parte também pode ser considerada chamada de tecido epitelial. É só esse? Não. A gente viu que tem nos rins, certo? A gente viu que tem em outras localidades. Mas o tecido epitelial é formado por células intimamente unidas, muito próximas, né? São justapostas umas sobre as outras, certo? Então, por isso que dá essa maior rigidez desse tecido, né? A gente chama de couro, chama de pele, mas é o tecido epitelial, porque ele realmente tem uma quantidade maior de células, proximidade de célula, justaposição de células. O epitélio pode ser classificado de acordo com o tipo celular, que varia de epitélio plano a colunar, dependendo das camadas celulares presentes. Então, aí, a gente tem uma foto, né? A gente pode ter uma ideia do que é esse epitélio, né? O tecido epitelial pode desempenhar diversas funções. Função de absorção, ou seja, o tecido epitelial da pele, ele tem esse poder de absorção. Tem o poder também de secreção. Quando a gente transpira, então o tecido epitelial tem esse poder de secreção. Tem o poder de transporte. Basta lembrar que quando a gente está no machucado, eu estou me referindo a nós, seres humanos, mas isso pode ser levado para um animal, como uma vaca e um boi. Então, por exemplo, lembra, o que é que ele tem essa função de transporte? Basta lembrar que se a gente passar um creme, esse creme, ele é absorvido, ele é transportado da parte externa para a parte interna do organismo, tá certo? Ele também tem essa função de proteção. Afinal, devido à proximidade das suas células, se vocês observarem, né, a imagem não é tão boa, mas dá para perceber que são células muito próximas, o que dá uma certa rigidez. E essa rigidez, ela acaba fazendo a função de proteção, tá? Ele também tem sensores, né, devido à sua, digamos assim,
e percebe estímulos muito rapidamente, né? Então, a função dele é também recepção sensorial. Basta a gente lembrar que se a gente pegar uma agulha, se furar, a gente sente isso muito rápido, certo? Então, esse tecido epitelial, ele também tem essa função de recepção sensorial. Vamos ao próximo slide. Gente, se eu tiver muito rápido, vocês deem uma comunicada, tá certo? Mas esse material, ele também vai ficar disponível lá no Classroom, ok? E aí a gente falou sobre o tecido epitelial, que a gente viu que ele tem uma pouca quantidade, né? Ele tem função de absorção, de proteção, receptor sensorial, ele tem função de transporte, a gente viu a grosso modo, é a pele em si, né? Mas ele também está presente, por exemplo, no revestimento do fígado, do rim, tá certo? E aí nós vamos falar do tecido nervoso. Veja bem que o tecido nervoso, ele também faz parte da estrutura muscular, né? A estrutura muscular, além de ter tecido epitelial, existe tecido nervoso. Só a quantidade de tecido nervoso é irrisória, insignificante, né? É menos de 1% da parte de uma carne. Então, digamos que se a gente pegasse 1 quilo de maminha, só para a gente ter uma ideia, assim, de algo palpável, tá certo? Se a gente pegasse 1 quilo de maminha, né, e fosse tirar 1%, significa que só aquela quantidade seria de quê? De tecido nervoso. Então, ou seja, 999 gramas seriam de outro tipo de tecido, epitelial, conectivo, muscular, só 1% seria de tecido nervoso, né? Esse tecido nervoso presente no corpo todo, como eu já disse, eu estou dando o exemplo do nosso corpo, mas pode ser levado para os animais. Então, esse tecido nervoso, ele está diretamente ligado ao sistema nervoso central, tá certo? Então, nesse sistema nervoso engloba o cérebro e a medula espinhal, que é constituído também de células nervosas. Então, é por isso que a gente tem esse instinto, né? Porque ao você sentir algo na pele, né, automaticamente esses sensores são ativados no cérebro e há uma resposta, né, do organismo. Então, os neurônios apresentam um corpo celular que consiste em um núcleo com citoplasma envolvendo, chamado neuroplasma. Se a gente observar aqui na foto, né, essa seta verde mostrando qual é essa parte onde está presente no músculo. Então, lembrando, o músculo só tem 1% de tecido nervoso, só 1%, ok? E aí a gente vê aqui mais detalhadamente aquela imagem, tá certo? Ela ampliada, que essas fibras nervosas que entremeiam o tecido muscular para transmitir os impulsos nervosos. Então, esse 1% são essas fibrazinhas que tem dentro do músculo. Dá para a gente visualizar se eu pegar um pedaço de carne? Não dá. O tecido nervoso não dá para ser visualizado assim, devido à sua pequena quantidade presente, mas é uma quantidade bastante significativa, né, que tem uma resposta de imediato, né? Essas fibras nervosas, elas são compostas de grupos chamados de axiônios. E a reunião desses grupos, né, são os troncos nervosos. Então, temos aqui algumas terminações, certo? O corpo celular desse tecido nervoso que é presente no músculo. Esse músculo, qual é o músculo? Pode ser o músculo do fêmur, certo? Pode ser o músculo do braço, pode ser o músculo do patinho, né, do boi, pode ser o pernil do suíno. Então, todos esses músculos, né, eles têm pelo menos 1% de
tecido muscular, ok? Posso dar continuidade? Vou dar continuidade para a gente agilizar, tá certo? Para não ficar uma aula tão extensa, que eu sei que vocês estão tendo bastante aula. Vamos lá. O outro tecido presente no músculo, tá? A gente já viu dois, é isso? A gente viu qual? Viu o epitelial, viu o nervoso. Então, o outro presente no músculo é o tecido conjuntivo, né? A principal função desse tecido, papel importante na defesa do organismo, funciona como barreira na frente de agentes infecciosos. Os diversos tipos de tecidos conjuntivos se caracterizam por possuir poucas células e uma grande quantidade de substância amorfa. E são essas substâncias amorfas? Substâncias sem uma forma específica, tá certo? Então, não é constituído de células justapostas como nós temos no tecido epitelial, né? Então, normalmente, esse tecido conjuntivo, ele tem uma forma mais, digamos assim, gelatinosa, né? Sendo que a sua consistência pode vir desde uma variação de mole, gelatinosa, até uma parte fibrosa e dura, como a gente tem algumas partes que a gente percebe quando esse músculo se transforma em carne, ok? Então, ele normalmente, esse tecido conjuntivo, achou que era só 4, né? O epitelial, o nervoso, o conjuntivo e o muscular. Só que aí o conjuntivo já se divide em mais 4, tá certo? Então, o tecido conjuntivo, ele é dividido em pelo menos mais 4 tecidos, né? Que é o chamado tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo em si, né? Qual é a função principal desse tecido conjuntivo? A sua principal função é proteger e dar estrutura, né? Dar uma estrutura muscular, tá certo? Então, o tecido conjuntivo pode ser o propriamente dito, o adiposo. Se a gente falar de adiposo, a gente já remete a gordura, que remete a gorduras e remete a lipídios, não é isso? E a gente tem também o tecido conjuntivo reticular e o de sustentação. A gente vai começar a ver um a um, tá certo? Então, vamos lá. Qual é esse tecido conjuntivo propriamente dito, né? Ele é o que é constituído por células e fibras extracelulares, em uma substância fundamentalmente sem estrutura, uma substância amorfa, né? E temos 3 tipos dessas fibras presentes no tecido conjuntivo propriamente dito. São os colágenos, as fibras reticulares e as fibras elásticas, né? E esses tipos celulares podem ser divididos em livres e fixas. Então, o tecido conjuntivo, ele é composto propriamente de 3 tipos de fibras: as colágenas, as reticulares e as fibras elásticas. São as composições do tecido conjuntivo. Então, a gente falando de colágeno, aí a gente já vai lembrar, né, de alguns produtos cosméticos que utilizam, né, que se utilizam desse tipo de fibra, porque é ele que dá uma certa sustentação ao músculo. Por isso que ele é tão presente em produtos cosméticos, ok? A gente também, essas células, como a gente viu, elas são divididas em células fixas e células livres. Isso aqui eu não vou cobrar na prova, porque isso aqui a gente ia entrar demais, né, nesses tecidos musculares, propriamente no músculo, e não há necessidade disso. A outra parte do tecido
do tecido conjuntivo, né, é a substância fundamental. É uma solução viscosa de gel fino que contém mucopolissacarídeo. Muco significa que é mucosa. Poli são vários. Sacarídeo significa açúcar. Então, são vários tipos de açúcar em forma de gel. E quais são essas duas substâncias? O ácido hialurônico e os sulfatos de codroidina. Para quem utiliza cosmético, como a professora aqui, esse ácido hialurônico é um produto vendido na indústria cosmética caríssimo, né? A gente pode, inclusive, fazer aplicações com ele, né? Aquelas aplicações de Botox, elas são feitas com esses ácidos, tá certo? É um ácido caro, são procedimentos caros na indústria de cosmético e estética, tá certo? E se vocês observarem, são todas substâncias que dão sustentação, que dão conectividade. Por isso, faz tão bem para por isso ele é tão bem visto na indústria de cosméticos. Pronto, aqui desculpa, esse slide no local errado, era anterior, né? Então vamos falar aqui sobre essas 3 fibras celulares, tá certo? Então vamos falar sobre o colágeno. O colágeno é a fibra mais importante. Ela é que dá uma boa sustentabilidade, certo? Ele que está ligado, presente, como é que eu posso dizer, nos tendões, nos ligamentos. Então, se você, por exemplo, se você lembrar bem, todas as nossas juntas, né, elas são ricas em colágeno. Todo local onde a gente tem, por exemplo, o cotovelo, joelho, então a gente tem uma parte rica nessa fibra extracelular, que é ela que dá essa mobilidade, que é ela que dá essa sustentação, que é ela que faz esse ligamento, né? Então, essa fibra de colágeno, ela está presente em todos os tecidos e órgãos, tá certo? Normalmente, ela depende muito, ela está muito relacionada à idade do animal. Então, quanto mais novo esse animal, menos macia é essa carne. A proporção que ele vai ficando mais velho, né, que ele vai ficando numa idade hábil, essa carne vai ficando mais macia. Mas a partir do momento que ele vai ficando mais velho, ele também vai perdendo essa maciez. Então, até as indústrias de abate têm um período certo, né, para abater esse animal, para que ele consiga tirar uma maior maciez dessa carne. Porque a maciez está diretamente relacionada ao colágeno presente nesse músculo, né? Nós também temos, além do colágeno, a gente tem as fibras elastinas e as reticulares. As elásticas, ela é chamada de elastina, né? É presente nos ligamentos, nos vasos sanguíneos e nos órgãos. Ela tem uma baixa proporção no músculo, né? As reticulares apresentam-se sobre formas de redes, né? Então, se vocês observarem, esses detalhes, quando vai entrando mais a fundo no músculo, eu não estou pedindo. Eu só quero que vocês entendam que existe diversos tecidos, né? Quando a gente se refere à parte músculo, que a gente em seguida vai falar sobre carne. Então, nós também temos fibras extracelulares chamadas de reticulares. A gente depois tem o tecido conjuntivo adiposo. Se é adiposo, a gente já associa a gordura. Então, a parte onde tem mais gordura é chamada de tecido adiposo. Por exemplo,
um bife de picanha, para quem conhece, para quem já viu, ou de carne de porco, né? Uma bisteca de porco. Aquela parte mais branquinha, né? Aquilo é tecido muscular? Sim, é tecido muscular adiposo, tecido conjuntivo adiposo. É o tecido onde é armazenada a maior quantidade de gordura. A sua função, reservatório de energia, isolamento térmico, né? Lembra, a gente já deu até exemplo aqui. É por isso que focas, né? Que leão marinho, que urso polar, eles têm um excesso de tecido conjuntivo adiposo, porque tanto serve como reservatório de energia, né? Acumula energia. Você sabe que um urso passa até 3 meses hibernando, então é onde ele guarda essa energia, como também esse tecido adiposo é utilizado como isolante térmico, tá certo? Ou seja, aquelas grandes as baixas temperaturas, esse tecido adiposo, ele auxilia, né, para que esses animais não sintam tanto frio como o ser humano, certo? Então, o tecido, depois do tecido adiposo, a gente tem o último, que é o tecido de sustentação, certo? Então, ele está envolvido no desenvolvimento embrionário. Então, a partir do momento de gestação, esse tecido conjuntivo, ele está presente, né? Então, são esses dois aí, né? Eles estão presentes nas cartilagens, estão presentes nos ossos, tá bom? O tecido de sustentação, ele está muito ligado aos ossos. As cartilagens e ossos constituem os elementos de suporte e o esqueleto dos animais. Os ossos, como os tecidos conjuntivos, contêm também células, né? Apesar da sua porosidade, eles também são formados por células, né? Elementos fibrilares e a matriz extracelulares, né? Esses ossos também servem como locais de armazenamento. Pelo fato desse tecido ósseo ser poroso, ele também é utilizado como armazenamento, certo? Então, é só isso por hoje, né? É muita matéria com relação a carnes, certo? Mas por hoje é isso. Obrigadíssima pela atenção. Eu queria que vocês se manifestassem, se está com alguma dúvida, certo? Se deu para entender, esse material vai estar disponível. O mais interessante é que eu estou gravando essas aulas e essas aulas ficarão também disponíveis na internet. Só que, como as aulas são maiores do que a que eu gravava no YouTube, certo? Então, essas aulas vão demorar mais para carregá-las, mas elas também ficarão disponíveis. Gente, é isso, certo? Obrigadíssima. Se ninguém tem dúvida,